Tá certo, então. Primeiramente, boa noite para todos vocês. Nós estamos agora aqui em 49 pessoas. Já estou gravando a nossa aula para depois a gente deixar disponibilizado lá no Moodle. Todo mundo conseguiu acesso ao ambiente Moodle, está acessando a disciplina lá direitinho, conseguiu ver lá os conteúdos, deu tudo certo? Alguém está com problema? Se tiver com problema, depois me manda uma mensagem que eu faço aqui, verifico o porquê que não está conseguindo fazer o acesso, tá bem? Eu ainda estou liberando aqui umas pessoas que estão chegando depois, mas vamos em frente. O pessoal aí, ó, tá mandando ver. Então, vamos nessa. Vou compartilhar, então, aqui para vocês a apresentação de hoje, tá? Eu fiz já... Agora há pouquinho eu fiz um teste, funcionou. Então, vou compartilhar agora aqui. Todo mundo vendo a minha apresentação? Parece que manda um joinha aí para mim se tá todo mundo vendo. Beleza, show de bola. Legal. O áudio tá bom, o vídeo tá bom, todo mundo me vendo. Então, vamos em frente, vamos seguir. Primeira coisa aqui, vou postar de novo aqui. Tem bastante mensagem já. Estou postando aqui a sessão de perguntas. Quem quiser mandar, boa noite aí para quem está chegando agora. Boa noite para todos vocês. Tá? Lembrando que eu já deixei separado para que nós possamos fazer a separação dos grupos, tá? Dos grupos do nosso trabalho que a gente vai entregar lá no final do semestre, beleza? Então, todo mundo vendo aqui a minha apresentação, vamos começar. Aqui, bom, já nem preciso falar nada, porque esse slide, para mim, a partir dos próximos, acho que eu já vou deletar. Vocês são feras, já sabem o que fazer quando chega aqui, então, para mim, já ficou sem sentido esse slide aqui, cara. Eu vou passar para frente, então. Uma coisa que eu gosto de começar, um pensamento que eu gosto de começar a falar, quando a gente está falando de design, primeiro, nossa aula hoje é de design, a gente vai falar um pouco sobre design, tá? Sobre algumas técnicas, sobre alguns princípios que a gente pode usar e trabalhar para desenvolver aí a parte de sites, também parte gráfica, porque o princípio é o mesmo, porém, a nossa proposta aqui é trabalhar a aplicação, né? E a aplicação é o nosso site, é o nosso sistema, é o nosso aplicativo do celular, tá certo? Então, eu gosto de começar com essa frase, que design é o processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa. Quem disse foi Miller, em 1988, e eu entendo que ela é muito atual até hoje. Tá certo? E o que é design? Né? Vamos começar falando primeiro o que é design. Design, então, pode ser compreendido como um processo ou ciência, tá? Para solucionar determinado problema, seja ele qual for, por meio de manipulação de atributos visuais. Quer dizer, então você manipula imagem, texto, vídeo, áudio, para o fim chegar até um protótipo, um modelo, algo que seja realmente o design para mostrar para as pessoas. E qual é o intuito, né, que a gente tem de ter uma coisa que tenha um design arrojado, por exemplo? Justamente para que nós possamos fazer com que as pessoas olhem e falem, nossa, que bonito, nossa, que agradável, que elegante, que sofisticado, né? Então, a ideia do design, e aí a gente não fala só que todo design é sofisticado, ou todo design ele tem que ser elegante, ou ele tem que ser minimalista. Na verdade, não. Na verdade, tudo vai depender do projeto que você vai trabalhar. Então, se o projeto pedir algo nesse sentido, você vai fazer. Se o projeto pedir outro sentido, você vai trabalhar de outra forma, tá certo? Então, depende muito do projeto que você vai trabalhar, o seu design muda e o seu projeto, ao final, sai de determinada forma por conta do escopo do projeto. Quando eu falo escopo, eu falo do projeto como um todo, do que ele vai ser no final, em vez de trabalhar só com um modelo de design, tá certo? Então, duas coisas são importantes quando a gente fala em design. O primeiro conceito que a gente vai pensar aqui, que é o design conceitual, né? E o outro é o design projetual, tá certo? Então, o conceitual, ele refere-se sempre à finalidade de expor ou manifestar alguma ideia teórica ou conceitual. Já o projetual,
ele é o processo mais técnico-prático. Então, é quando é mais mão na massa. Tá certo? Então, o design conceitual, ele oferece um amplo espaço de ideias, tá? Das mais fantasiosas às mais prováveis soluções. Então, a gente fala também em marketing, acho que vocês vão ter marketing em algum momento, vocês vão falar um pouquinho de brainstorming, vocês vão falar um pouquinho de trabalho, de técnicas, de ideias, de criatividade, e aí o design está dentro dessa parte de ideias e criatividades, tá certo? Então, o conceitual, ele oferece um amplo espaço de ideias, tá certo? Então, é um brainstorm mesmo, das mais impossíveis até as soluções mais viáveis, porque isso depois é filtrado e o projeto é entregue com design fino e resolvido, né, para manifestação da sua intenção e do seu potencial, que podem variar do nível idealista ao pragmático, tá certo? Então, quando a gente fala nível idealista, é quando Deixa eu só desligar meu telefone aqui só um minutinho. Pronto, senão ele fica tocando aqui e a gente fica maluco. Então, voltando, quando eu estou falando então, do nível idealista ao pragmático, justamente é que o nível idealista é aquele que você cria todas as ideias, não importa qual, de qualquer jeito, ou o pragmático, que é o cara da razão, que é daquele jeito que eu quero fazer. E aí entra de novo como que vai ser seu projeto, qual que é o escopo do seu projeto, para depois a gente entender. E hoje a gente vai falar um pouquinho também, entrando um pouquinho no nosso trabalho, que é do grupo, a gente vai falar algumas coisas a respeito disso. Então, quando um cidadão diz que um determinado aparelho de som tem um design arrojado, né, essa é uma expressão que a gente escuta nas propagandas mesmo dos telefones, tem um design arrojado. Quer dizer, o que ele quer dizer? Né? Ele quer dizer que o produto ele é atraente e moderno, tá certo? Então, esse é o design arrojado. E quando a gente fala, por exemplo, eu estou vendo agora no mercado aí aparecer em propagandas aquelas antigas vitrolas, né? Então, aqueles tipo vitrola de disco, não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecerem, escreve aí que não conhece, depois eu ponho uma foto aqui. Tá? Que se vocês não conhecerem, depois eu mostro para vocês como que funciona. E a vitrola, antigamente, você colocava o disco, aí tinha uma agulha que você colocava lá no disco, ali rodava e tocava música, e tocava fantásticas uma música. Uma. Então, cada lado do disco tinha uma música. Depois isso melhorou, aumentou e foi mais... foi crescendo, os discos até melhoraram, depois virou CD, depois virou DVD, e hoje a gente trabalha com o Spotify, né? Nem precisa mais disso. Mas quando a gente fala de vitrola, ainda tem algo no mercado que traz aí um estilo retrô, né? E aí a gente vai voltar a falar design. Vou falar de um design que é um design mais retrô. Eu trago um design mais puxado para o que era antigamente, tá certo? Então tem gente que gosta do design mais arrojado, tem gente que gosta do design mais retrô. No final, o que a gente precisa mesmo é entender o estilo que você quer aplicar para o seu site, para o seu aplicativo, e implementar nele de uma forma que faça com que ele seja atraente e, nesse momento, moderno. Então, se ele for explicar o porquê, deixa eu voltar aqui, eu não terminei aqui, não terminei. Então, se for explicar o porquê, falando ainda do carro, né, tem o design arrojado, então, perguntaram por que para a pessoa, por que ele tem design arrojado? Ele vai dizer o quê? Que o carro tem uma forma muito bem pensada, desenhada e criada pela fábrica de automóveis. Tá? Então, assim, o senso comum, e aí quando eu falo em senso comum, a gente fala na maioria das pessoas. Obviamente, não é 100%. O senso comum é a maioria das pessoas de hoje. Tá? Faz com que a palavra passe, né, a ser usada, referindo-se à criação de aparências bonitas, bem feitas e de muitos produtos. Tá ok? Então, quando a gente fala de design, a gente pensa sempre, né, no visual. Mas não necessariamente é só o visual. Quando eu penso, por exemplo, em falar da navegabilidade do site, tem tudo a ver com design, tem tudo a ver com usabilidade. Né? Então, quando a gente trabalha o design, a gente tem que trabalhar um design focado na usabilidade do usuário. Não adianta eu ter, por exemplo, um site que tenha milhões de telas que pisquem, que mudem, que girem,
sendo que o meu usuário que acessa, ele não enxerga, ele não chega no conteúdo que ele precisa. Tá ok? Então isso tem que ser muito enraizado em vocês, porque quando a gente fala do design, a gente precisa pensar, tá? Sempre na usabilidade e na navegabilidade do site, do aplicativo, do sistema, não importa. Mas você precisa pensar em como o seu usuário vai trafegar por lá. E aí o design, ele colabora, ele tem toda a estratégia de colaborar com a ajuda ao seu usuário na navegação. Tá ok? Então, gente, eu vou mandar de novo aqui o link das perguntas. Teve gente que chegou de depois aí. Estou mandando novamente. Achei engraçado, ninguém escreveu aqui da vitrola. Todo mundo conhece a vitrola, cara? Todo mundo sabe o que é uma vitrola? Achei que eu tava ficando velho, mas não tô, não. Ah, a galera conhece, olha aí. Achei que eu tava ficando velho. Ah, não, não, beleza. Olha aí, todo mundo conhece, ótimo. Ah, legal. É legal porque a gente faz uns comparativos. A gente faz uns comparativos e aí, de repente, se a gente faz uns comparativos nada a ver, aí a gente fica meio perdido, né? Fica meio boiando. E ainda bem que eu acertei, então. Ah, tem uns rádio FM, é verdade. Então, isso daí é design retrô, né? Então a gente fala de design retrô, porque o cara usa a vitrola para lembrar lá do tempo que ele usava a vitrola dele e tudo mais, mas assim, ele gosta por quê? Porque é retrô. É a mesma coisa quando você compra um guarda-roupa ou compra uma mesa que tem aquelas madeiras, não sei o nome não, mas é aquele negócio redondo, lá bonitão, né? Então, assim, esses móveis, eles são retrô, e aí tem vários tipos, né? Então, o Lucas falou que tem os rádios FM hoje e também tem minimalista. Então, minimalista é um outro estilo de design, né? Quando a gente fala em minimalista, é um design que a gente tenta aplicar o mínimo de conteúdo, o mínimo de conceito, né? O mínimo de informação dentro de um determinado aplicativo, dentro de um determinado site, né? Vai depender do que você está produzindo, tá certo? Então, uma pergunta aqui que me fizeram agora, está escrito, design precisa ser intuitivo. Então, na verdade, o design, ele colabora para que seja intuitivo. Né? Então, quando você pensa em fazer, e a gente depois vai dar uma olhada em algumas páginas de internet, que eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar tempo hoje, mas a ideia é trazer para vocês algumas. E aí, quando você olha o design, ele tem que fazer com que o seu usuário seja focado a navegar e a chegar até a informação que você quer passar. Tá certo? Hoje em dia a gente fala muito em página landing page, não sei se todo mundo conhece esse termo, se não conhecer, escreve aí ou no chat ou nas perguntas lá, que aí eu explico um pouquinho mais sobre a landing page, mas a proposta da landing page é justamente essa, ter um design agradável e um foco em conversão. E aí a gente vai entrar um pouquinho no marketing, eu não quero entrar um pouco no marketing aqui, mas se depois vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente eu explico um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas a ideia é que o design sempre colabore para que o seu projeto, né, tenha um objetivo fim. Então, falando lá no nosso projeto, é uma escola de informática, então eu tenho que entregar o quê? Eu tenho que entregar cursos, né? Eu tenho que entregar o quê? Eu tenho que entregar informação, tenho que entregar, é um site institucional, só vai ter lá os serviços e pronto. Então, cada um desses trabalhos precisa ter um design diferente. Né? Eu não posso, por exemplo, pegar um site que é institucional e tomar como partido o design dele e trabalhar um que seja de entrega de cursos, por exemplo. Porque o meu banner principal, né? Então, a minha tela principal do banner pode não ser a mais adequada para determinada página que eu estou falando do meu curso, certo? Então, a gente tem que pensar no design nesse sentido, né? Nesse sentido de você conseguir fazer com que o seu usuário seja direcionado nos melhores locais, nos locais que você quer que ele olhe, né? Para colaborar com o seu projeto como um todo, tá certo? Então vamos lá, vamos em frente. E aí, a gente vai falar hoje dos 20 princípios do design. Puta merda, 20 princípios. Fica tranquilo, é rápido. Até as 9 a gente termina, tá? Então, vamos lá. O primeiro princípio é princípio da linha.
tá certo? E eu estou usando aqui os materiais disponibilizados pelo site Canva, tá? O site Canva é um site que eu quero mostrar para vocês na semana que vem. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, eu vou mostrar como funciona, eu uso bastante ele para fazer vários materiais, inclusive um cara que a gente vai chamar aqui de wireframe, que é basicamente o esqueleto de um site e é onde a gente vai focar em montar esse esqueleto, né? E por que montar o esqueleto do site? Porque a gente, tendo esse esqueleto pronto, não importa a roupa que a gente vai vestir, todas vão servir. Não sei se eu fui claro. Né? Quando eu tenho um esqueleto estruturado, eu tenho lá um wireframe estruturado, e quando eu tenho ele estruturado, eu tenho facilidade de ver quais são as funcionalidades que vão ser embutidas ali dentro, para onde eu vou ser direcionado, o que, que vai ter. E aí, a partir disso, eu trabalho o conceito do design, desses 20 princípios que a gente está falando aqui, dentro desse wireframe, para chegar lá no final, e aí, de novo, seja no Wix, seja no WordPress, seja no Moodle, seja independente da plataforma, porque a gente não vai falar de plataforma, e sim de conceito de design, tá certo? Porque para nós aqui, no final, não vai importar que plataforma que é, não importa. O que vai importar é que eu tenho um esqueleto pronto aqui, desenvolvido, e aí você quer colocar isso dentro do WordPress, dentro do Moodle, dentro do Drupal, do Joomla, não importa. Vai depender do seu projeto. Ah, é um projeto de curso? É melhor o Moodle? Usa o Moodle. Ah, o projeto de site? É melhor um site em WordPress? WordPress é mais usado? Vamos usar WordPress. Ah, não, eu quero usar, sei lá, uma plataforma que eu quero fazer no zero, quero fazer com código, codificar tudo. Sem problema, você codifica tudo. Né? Vai depender muito do seu projeto, tá? Tem projetos que vale a pena codificar, tem projetos que vale a pena usar o WordPress, né, que é hoje o mais usado e é o mais rápido de desenvolvimento. Então, você acaba usando o WordPress para dar agilidade no projeto, tá? Mas vai depender tudo isso, o design depende de tudo isso na hora de você produzir o seu projeto, tá bom? Então, voltando aqui no nosso primeiro item, nosso primeiro princípio, o princípio da linha. E o princípio da linha, ela ajuda justamente a direcionar e a criar determinado movimento. Não sei se vocês já perceberam que dentro eu acho que vocês acessam muito o YouTube, e eu também acesso muito o YouTube, vocês percebem que dentro dos vídeos, as capas dos vídeos geralmente tem uma seta. Não sei se vocês perceberam já isso. Se vocês não perceberam, depois dê uma olhada, percebam lá. A maioria dos vídeos, eles têm uma seta. E por que ele tem uma seta na capa do vídeo? A seta na capa do vídeo é justamente... Ah, eu tenho uma cachorra, tá? Não sei se vocês perceberam que eu tenho uma cachorra. Ela resolveu latir agora. Tá vendo? Olha que joia. Depois relaxa, depois eu mato elas. Depois eu deixo elas presas lá fora. Voltando então para a linha, por que no YouTube, por exemplo, a gente tem essas linhas? É justamente para realçar e direcionar, criar um movimento para onde você quer olhar. Isso é design, gente. Tá? Então, o que é o design? Você está direcionando o que eu quero que a pessoa olhe lá. Ah, eu quero que ela olhe o texto X. Então, eu vou colocar uma seta lá e faço com que o meu usuário foque o olhar naquela parte. Né? Ó, me perguntaram aqui, as setas servem para chamar a atenção do público. Não? Exatamente. Exatamente. Olha lá, o Gustavo abriu lá o YouTube dele e tem 4 vídeos com seta. Olha lá, 4 com seta de 7 que ele olhou, tá vendo? Então, é muito fácil de identificar a linha, né? E aí a linha não é só a seta, tem vários tipos de linhas, tem sites que são trabalhados com a linha justamente para te dar essa orientação, essa sequência, para você poder entrar no site e se navegar pela linha, tá certo? Ó, o modelo de site que eu tenho aqui, esse daqui é trabalhado todo com formas, tá vendo? E aí tem muitas linhas, a gente consegue visualizar, e eu tenho também um anúncio aqui que eu deixei com alguns ícones, né? Que são ícones formato de linha, são ícones vazados que geralmente a gente usa também para identificar determinada informação. Então, aqui nesse meu caso, eu tenho um anúncio e essas informações são focadas aí no índio, na parte indígena. E dentro do meu site eu posso ter também, e a gente vê muito, né, nas páginas de
de serviços, por exemplo, alguns ícones no formato de linha, para quando você arrastar o mouse nele, ele transformar em colorido, né? Então, você faz esse negativo, depois ele aparece com todo preenchido, tá certo? Então, lembrando, o primeiro item é a linha, vamos para o segundo item. O segundo item ele é importante porque a gente fala de escala. Não sei se vocês já entraram no site do YouTube mesmo. Vamos voltar aqui para o exemplo do YouTube. O YouTube sempre tem lá, quando você entra, um banner maior, né? Tem um grandão, tem os laterais pequenininhos, depois embaixo tem os maiorzinhos, outros menores. Por que tem isso? Por que existe isso? Justamente para trabalhar a escala. Quando eu trabalho a escala, eu crio uma ênfase naquilo que eu quero mostrar. Então, muitos dos sites que a gente entra, no Globo.com, no Americanas, nesses sites que são bem conhecidos, você percebe que lá tem sempre um banner grandão, os banners menores, mas um pouco maiores do que os outros, aí depois você tem os bem pequenininhos, justamente para criar esse formato de escala, tá? Então, dentro da hierarquia do site, você consegue mostrar a escala como um fator também de levar o olhar do seu usuário até determinado local, ok? Então, pensando aqui no meu usuário, de novo, sempre pensando no usuário. Design, vamos pensar no usuário. Não vou pensar se o amarelo é mais bonito ou mais feio. Eu vou pensar no meu usuário. Meu usuário vendo isso em amarelo, vai funcionar? Ele vai conseguir chegar? Vai chegar até o local que eu quero? Vai chegar até o local que eu quero para o meu usuário final, né? Ele vai até lá? Se ele vai até lá, usa o amarelo. Se não, não vai, não dá para ler, não vai funcionar, não usa o amarelo, usa outra cor, certo? Ah, mas a minha empresa é amarela. Tudo bem, você pode usar variações de amarelo e depois eu mostro para vocês aqui um site que você consegue gerar uma paleta de cor, tá certo? Então, aqui é um modelo de escala. Então, percebam que eu tenho aqui no fundo, né? Aqui a gente pode falar que está trabalhando com camadas. E tem sites também que a gente trabalha com camadas. Então eu tenho a camada do fundo, que é o cara maior, e depois eu tenho outras camadas que vão trazendo aqui as pessoas para frente até chegar no meu texto, que é o drive. Certo? Isso é importante a gente entender, porque trabalhar com camadas hoje, em qualquer software, vocês vão trabalhar com camadas, né? Não sei se vocês trabalham com Photoshop, com Illustrator ou com algum da Adobe, ele é 100% camada. Você vai trabalhar com camada em quase tudo. O Canva também, você vai trabalhar com camadas, tá? Então, cada camada vai entrar na frente ou atrás delas. Então, se você vai trabalhar com edição de vídeo, vai trabalhar com vídeo, também tem parte de camadas. Você vai ter que selecionar as camadas necessárias para poder montar determinada peça de marketing ou algum tipo de design. Tá certo? Então, falando nelas, a gente vai falar de cor. Então, por que eu tenho uma paleta de cor para cada site que eu faço? Ou que eu tenho uma paleta de cor para cada produto que eu faço? Certo? Então, a paleta de cor, ela traz. Aqui a gente fala que as cores fortes proporcionam um design forte. Né? Eu já não sou tão a favor desse texto. Eu acho que as paletas de cores servem para justamente te trazer determinada sensação. Né? Então, e é por isso que, por exemplo, o McDonald's é amarelo e vermelho, porque essas cores são cores que trazem uma sensação de saciedade, de querer comer, de querer fazer. Né? Então, essas cores te trazem essa ideia. Né? Então, por isso que, por exemplo, vamos pensar, a maioria das universidades trabalha com a cor azul, né? Porque a maioria das universidades, o azul ele traz uma seriedade, uma sobriedade, que faz com que você pense olha, aquela faculdade, então tem esse tom de azul, ela é sóbria, ela é uma instituição que tem conceitual, né, que tem conceito, então muitas vezes você usa a cor em favor, e até pensando, por exemplo, no e-commerce, por que o meu botão de compra ele tem que ser vermelho e não azul, né? Porque quando eu falo em vermelho, eu estimulo a compra, né? Estimula a vontade de querer comprar. Quando eu falo no azul, eu falo uma coisa mais sóbria. Então, depende do que eu estou vendendo e vai depender da cor do meu botão. O Renan perguntou se o Mac tinha aquela cor por ser uma cor chamativa.
Exatamente. E por que que é chamativa? Ela estimula a nossa a memória de consumo, né? De comida, a maioria, se você for perceber, muitas das lanchonetes, assim, você trabalha com o vermelho, trabalha com amarelo, trabalha com laranja, são cores quentes, né? Que a gente fala. Que as cores quentes são cores que faz com que você possa ter uma vontade muito grande de querer aquilo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho exemplos, né, de páginas de anúncios, e eu tenho aqui falando, veio uma pergunta aqui para mim agora, então, acho que né, basicamente psicológico para poder montar designer. Não, não é basicamente psicológico, né, na verdade é conceitual, você tem que aplicar os conceitos que eu estou mostrando aqui para poder trazer uma peça, obviamente, que se você quer ganhar escala, né, num determinado site, num determinado material, obviamente, se você tiver um apoio psicológico, você vai conseguir chegar até uma quantidade maior de pessoas acessando aquele material, mas também não é o que eu falo, não é um produto acabado. Se de repente você tem um produto muito bom, independente da cor, ele vai vender, né? Então, é muito voltando né, para o nosso conceito aqui, é muito do acesso do usuário e da facilidade que ele tem para chegar até o final da compra ali, ou até o objetivo que você quer entregar para ele, né, que vale refletir em cima desses princípios. Tá certo? Então, voltando aqui, eu tenho então uma proposta aqui de cores fortes, né? Então, as cores fortes geralmente chamam mais atenção, óbvio, né? Então, elas chamam mais atenção e faz com que o usuário seja atraído pelo olhar até lá. Tá certo? Tem uma outra pergunta aqui também. Qual o tempo em média para a criação de um site? Também depende muito, depende do seu projeto. Tem projeto que dá para fazer em 10 dias, tem projeto que leva meses. Então, seguindo, seria. O Lucas escreveu que seria escala colocar o botão de compra maior do que o de cancelar. O botão de compra maior do que o de cancelar. Sim, seria escala ou colocar o botão de compra maior do que o botão de cancelar. Ou usar uma cor mais chamativa no botão de compra do que no botão de cancelar. Tá? Isso tudo também aí você trabalha com cor, com a cor do botão, ou com a escala, maior e menor, tá? Isso tudo te atrai o olhar para dentro desses conceitos. Tá certo? Então, vou seguir aqui. Vamos lá. Seguindo, item 4. Item 4 a gente vai falar de repetição. Tá? E o que é repetição? Repetição é quando o cara entra no seu site, você tem lá um menu, você tem o logo, você tem uma página, um design principal dessa página, e aí o que é repetição? É quando você tem, o cara acessa outras páginas do seu site e você mantém essa mesma identidade visual, esse mesmo padrão visual. Por que você mantém isso? Para que você crie com o seu usuário uma conexão, né, e crie justamente o formato de repetição, onde o usuário vai entender que se ele clicar ali e for para uma página que tem o mesmo topo, que tem as informações com a mesma fonte, da mesma cor, ele entende que ele está dentro do mesmo site. E aí a gente tem, por exemplo, algumas pessoas que acabam sendo, acabam entrando em golpes e tudo mais, justamente por conta dessa repetição que ela não percebe. Então, às vezes você está lá dentro de um site rolando e depois ele te joga para uma página de fora, né? Que te joga para uma outra página, que te joga para uma outra página. Então, assim, quando você não cria o sistema de repetição, você faz com que o seu usuário fique perdido, né? E aí, de novo, voltando na usabilidade, eu não consigo fazer com que o meu usuário chegue no objetivo final, né? Que seja a compra, que seja acessar um serviço, fazer uma determinada função dentro do meu site, dentro do meu aplicativo. Quer dizer, então, ter um sistema de repetição, então, quando eu mando, por exemplo, um e-mail para um usuário falando do meu site lá, ou mando uma newsletter, ou eu mando uma atualização,
né? Então, quando eu recebo isso, eu tenho que receber com uma identidade que eu entenda. Na hora que eu abro o meu e-mail, eu olho e falo, não, realmente tem uma identidade visual igual a que eu estou acostumado a ver do Google, dos sites que eu uso. Então, beleza, pode ser que é isso mesmo. Né? E aí, o que, que acontece? Né? Eu já vi acontecer até no Mercado Livre. O Mercado Livre, o que eles fazem? Eles não mandam e-mail de compra, né? No, eles têm determinados e-mails que eles não mandam justamente para evitar esse tipo de fraude, né? O cara pega lá o logo do Mercado Livre, monta um templatezinho e manda um e-mail pro cara, ó, compra aqui. E aí quando o cara clica em comprar aqui, ele é direcionado para outro lugar e ele faz uma compra, ele gasta o dinheiro dele sendo direcionado para um outro lugar e o Mercado Livre não está nem sabendo do que está acontecendo. Né? Mas o que, que ocasiona isso, né? Que eu fiz até uma análise sobre isso e reparei. No Mercado Livre existe o campo lá de perguntas, né? Então o pessoal costuma colocar lá o e-mail, né? Tentando burlar lá a porcentagem do Mercado Livre e indo para fora para tentar vender por fora. E aí o que, que acontece? Esses caras, esses fraudadores, são os caras que fazem esse tipo de trabalho. E o que, que eles fazem? Eles tiram você de lá, te mandam um e-mail, ó, clica aqui para fazer a compra, para você poder comprar. Ou se não, me manda aqui manda o produto que eu tô te pagando. Né? Manda um e-mail escrito assim, pagamento efetuado. E aí, dentro desse pagamento, o que, que ele faz? Vai lá no Mercado Livre e pausa a sua compra. Mas peraí, se você está comprando pelo Mercado Livre, você não precisa pausar a compra, dá para comprar direto. E aí, automaticamente, já fica pausado o anúncio. Então, eles fazem, são pequenas nuances que acabam caindo aí. Se você tem o sistema de repetição, te ajuda a fazer com que o seu usuário perceba que ele não está, aliás, que ele está sendo enganado nesse momento e pare de fazer a ação que ele está fazendo nesse momento. Tá certo? Então é importante, olha aqui, esse daqui é uma identidade visual, né? E aí o site, o aplicativo e tudo mais que venha ser digital vai entrar também com esse visual, né? O login, a cor, as cores que são já da paleta separada, elas já vão ser separadas nesse formato para o usuário poder ter acesso, tá certo? Recebi uma outra pergunta aqui, ó, li um tempo atrás, deixa eu apresentar aqui. Li um tempo atrás que é uma tendência usar uma paleta de cores mais frias para coisas negativas. Seria correta essa afirmação? Li um tempo atrás que é uma tendência usar paleta de cores mais frias para coisas negativas. Na verdade, não, viu? Na verdade, o que que eu tenho percebido ao longo das produções que eu tenho feito? Que o seu projeto, ele é sempre único, né? E aí, eu entro muito nos construtores de site, né? Quando você tem um construtor de site, você não tem muita variedade, assim, você não consegue criar muito, você tem um modelo meio pronto, tipo Wix. E aí, quando a gente fala em modelagem, tem muitas coisas que às vezes não servem. Isso que a Wix melhorou muito, porque antigamente eram páginas simples lá, tipo um Google Sites, que você joga, a página era pronta, o layout era pronto, que você tinha que fazer aquilo e acabou. E tinha lá 3, 4 cores para você escolher. Hoje ainda você consegue criar mecanismos melhores lá no Wix mesmo, você consegue até criar um e-commerce e tal, dá para integrar bastante coisa nova. Mas antigamente não tinha essa opção, não. Quanto às cores frias, eu acho que tem muita de estratégia também de negócio, né? Então, por exemplo, as empresas que têm cores mais quentes, elas são positivas e aí as cores frias elas são negativas. Eu não entendo assim. Por exemplo, o verde é uma cor fria. Então, o Starbucks, por exemplo, seria uma empresa negativa. Sabe? Não entendo. Não compartilho com essa afirmação. Acho que não é correta. Tá? Eu não compartilho com essa afirmação, não. Eu acho que para cada projeto você tem uma paleta, você cria uma paleta de cores, e aí depois eu vou mostrar para vocês como criar a paleta, e aí dentro dessa paleta você tem cor quente e cor fria. E aí dentro desse grid de cores que você tem, você vai poder trabalhar dentro do seu site. Então aqui essa parte eu vou usar um verde, essa parte eu vou usar um azul, cores que são complementares, tá certo? Então vamos em frente, eu tenho aqui então o quinto item, que é para falar do espaço negativo. Vocês estão vendo na minha tela? Eu estou
Tô transmitindo minha tela aí? Manda um joia, beleza. Ah, beleza. Então, quinto item, espaço negativo. Então, eu posso trabalhar, vamos pensar, por exemplo, no logo do Carrefour. O logo do Carrefour é um logo de espaço negativo, né? Então, quando eu tenho lá aquele, parece um palhacinho desenhado, na verdade não é, na verdade o vazado que é o C do Carrefour. Né? Então, esse é um logo, e eu tenho aqui alguns modelos, são logos que são trabalhados no formato negativo, tá ok? Então, você pode usar logomarca, você pode usar, eventualmente, partes do seu site usando o negativo, né, trabalhando o negativo, mas negativo que eu chamo no formato, né, não é na verdade, o negativo de ser ruim, né, o negativo de trabalhar como se fosse uma foto, a foto tem o negativo dela, né, então, pelo menos tinha, antes de se transformar em foto digital, tá? O Pedro perguntou aqui se eu posso disponibilizar os slides no Moodle. Pedro, eles estão lá, cara. Deixa eu até. Ó, eu vou compartilhar aqui. Tá a aula 2 lá, velho. Ó, eu vou compartilhar a guia aqui, ó. Tá aqui, ó, aula 2. Se você clicar aqui, ele já vai abrir aqui os slides, tá? Deixa eu ver se tá certinho, se eu não come bola. Peraí. Deixa eu só abrir aqui, eu já te falo. Não, não, tá aqui, ó, aula 2. Tá aqui sim. Tá aqui sim, tá? É só clicar em aula 2 ali, ó, de 12 de agosto até 12 até 18 de agosto, aula 2. Clicou ali, beleza? Deixa eu voltar aqui para minha outra tela. Deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí que tem outra pergunta aqui que eu já vou responder. Só estou tentando achar minha apresentação de novo. Achei. Pronto. Pronto, vocês estão vendo minha tela de novo, né? Apresentação, beleza. Tem mais uma pergunta aqui. O símbolo do Carrefour me lembra o símbolo dos rebeldes do Star Wars. É, verdade. Aqui tudo bem? Deixa eu ver desse lado. Ok. Então, gente, os slides estão lá, vocês podem. Eu vou tentar sempre manter essa estrutura, tá? Antes da aula, já deixar os slides lá para quem quiser acompanhar por eles lá também, tem lá. E também o vídeo complementar que está lá, eu quis deixar lá também para que vocês possam depois assistir. Deixa eu só voltar aqui as minhas perguntas aqui que sumiu. Aqui. Então vamos em frente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Design precisa ser intuitivo. Isso aí, design precisa ser intuitivo. As setas servem para chamar atenção. Ah, isso aqui já foi, já falei. Aqui, se eu acho que as coisas minimalistas são mais atraentes. Então, gente, na verdade, as coisas minimalistas elas são, na verdade, tendência, né? O que acontece? A Google veio muito forte com essa parte do minimalista. E aí, o que ela faz hoje, né? Ela vem com uma proposta que você tenha um acesso rápido a quase todas as ferramentas. Por isso que ela usa lá o gridzinho de aplicativos, não sei se vocês conhecem. Deixa eu até vou compartilhar aqui na tela e mostro para vocês. Então, tem aqui, ó, o gridzinho de ferramentas e as ferramentas que ela mesma disponibiliza para nós. Né? Então, esse aqui é um design minimalista que a Google usa. Então, aqui eu tenho as minhas informações e aqui eu tenho as minhas ferramentas. Né? E aí, isso funciona para todas as contas. Eu tenho aqui a conta da fundação, que também tem as ferramentas disponíveis para ela. Tá ok? Então, na verdade, assim, o minimalista não é mais atraente, mas, na verdade, de novo, ele faz parte de um projeto que as empresas têm para poder entregar um determinado conceito de design para vocês. Vamos pensar, por exemplo, na Nubank. Né? Todo mundo conhece a Nubank? Se não conhecer, avisa aí que eu explico o que é. A Nubank, ela trabalha com cartão de crédito e o site dela, o aplicativo dela é minimalista.
né? Então, eles trabalham muito com a parte minimalista. Então, as empresas novas, as startups, elas vêm com uma proposta mais minimalista justamente por conta da tendência, tá? Não significa que é melhor ou pior, mas significa que é mais fácil de fazer com que o usuário acesse, né? Então, quando eu tenho lá um design minimalista, por exemplo, de um aplicativo, né, eu percebo que o meu usuário chega até o objetivo que eu quero apresentar para ele dentro do site, dentro do aplicativo. Diferente de um outro que é meio poluído, que eu não consigo fazer com que ele ache as informações. Tá certo? Então, a Nubank tem muito disso também, para justamente ser simples, né? Lembrando que o minimalista é trazer para o simples, né? Tá? Então, vou seguir aqui, terminando as perguntas aqui que eu vi. Então, item 6, a gente vai falar um pouco agora de simetria, né? Então, a simetria, ela é atraente e cria um senso de harmonia. Por isso que, em muitos casos de sites, a gente cria um site que tem um topo, que tem um banner, que tem alguns grids embaixo. Geralmente, ele é construído nesse formato. Por quê? Para ter uma simetria, né? Os boxes, eles são todos do mesmo tamanho. Isso se torna agradável ao olhar do cara, do usuário que está acessando e está vendo aquilo que você está disposto a entregar para ele, como site, como aplicativo, como sistema. O sistema já é um pouco mais difícil, né? Porque como o sistema ele é muito personalizado, fica difícil de você fazer, sem codificação, aí uma entrega tão simétrica. Mas com os aplicativos novos que vêm vindo aí, tem muita coisa dessa da simetria mesmo, justamente de mostrar, por exemplo, simetria, quando a gente entra em determinado site, ele mostra exatamente na tela o tamanho da página principal, ou ele mostra determinado objetivo, né? Então, sei lá, uma frase falando a respeito do site, né? Os melhores conteúdos estão aqui. E aí você tem lá uma imagem que é para criar uma referência criar uma conexão naquele texto, tá certo? Então atrás você tem uma imagem de conteúdo. Então a simetria vem justamente para dar esse ar, né, de elegância, de harmonia, né? Então você tem, por exemplo, ó, os logotipos do McDonald's, da Target, da Starbucks e da Chanel, que eles tendem a ter essa harmonia, né, na simetria deles, e que torna uma coisa agradável de se olhar, uma coisa bonita de se ver. Certo? Vamos em frente, então. Item 7, transparência. Né? Para que você usa uma transparência? Você usa uma transparência justamente para dar destaque em algo na frente. Então, quando eu tenho, por exemplo, um banner, eu tenho um banner grandão lá no fundo da minha tela, eu deixo ele rolando, ou pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um desenho, mas se eu quero colocar um texto na frente desse banner, das duas, uma, a primeira, eu tenho que colocar num espaço que não vai interferir, não vai brigar com a minha imagem do fundo, e a segunda, eu posso usar, por exemplo, uma transparência. Então, eu posso dar transparência na imagem, posso dar transparência num box na frente da imagem, que vai me deixar o box para visualizar no fundo, tá certo? E também posso usar o texto com uma transparência, para dar a ideia de que eles estão todos dentro um do outro, tá certo? Depois disso, na semana que vem, a gente vai ver um pouquinho dentro do Canva e eu vou mostrar para vocês esses conceitos aplicados, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma transparência, e aí aqui eu tenho um texto dentro de uma transparência, certo? Então, esse é um modelo, mas você tem ainda modelos de banner, por exemplo. Os banners de sites geralmente usam uma transparência, né, para colocar texto na frente, escrever alguma coisa em cima do texto. Sem perguntas, beleza? E eu tenho aqui, então, o item 8, que é a textura, né? Então, a gente costuma usar texturas, geralmente são usadas nos rodapés de site, tá? São muito usadas lá, e dá um efeito meio de tátil, sabe? Algo que é meio da profundidade, né? Então, quando a gente fala em textura, muitos lembram da textura da parede, né? Daquelas texturas de parede.
que dá uma cara mesmo de profundidade, de tátil, uma coisa assim diferente, e um design diferente do minimalista, por exemplo, que é todo simples, branco, preto, e aí vai. Né? Então, a gente lembra do que a textura ela também traz, e aí volto lá a falar de novo, do projeto, de como você vai conceber ele, se vale a pena ter ou não. Isso tudo vai lá atrás, quando você está planejando isso, tá certo? Então, aqui o modelo também de texto com uma textura. Então, tá aí uma textura e o texto sempre pensando. Então, geralmente, como eu falei, a gente usa nos rodapés. Então, quando eu coloco isso no rodapé do site, eu tenho lá um texto que são menus, são textinhos de links que eu estou colocando ali para direcionar o meu usuário quando ele chega no final da tela. Né? Então, tá aí o clique, aí ele abre para mim essa textura com o texto do link para abrir determinada página, tá bom? Número 9, balanço. Então, o balanço garante que nenhum elemento vai sobressair entre o outro, tá certo? Então, quando eu falo de balanço, eu falo que os elementos que estão dentro do meu site, dentro do meu aplicativo, dentro do meu sistema, dentro do meu anúncio de jornal, de revista, tanto faz, ou dispositivo, ou material. E sim é importante saber que criar um balanço é importante. Aqui eu tenho um modelo de balanço de uma página. Então eu tenho essa página, por exemplo, que me mostra, tenho várias bolas, né? E aí eu tenho maiores, menores, dando uma harmonia entre uma e outra, para não brigar aí na hora da gente visualizar o balanço da imagem. Então, eu tenho texto definido no espaço, eu tenho uma. Eu tenho as fotos bem definidas, tá certo? Também tenho aí o anúncio e a informação, o objetivo lá no final, né, de quem que é, do táxi de Nova York. Então, tudo isso está dentro do balanço. Então, quando eu vou criar, por exemplo, um site, eu não posso deixar 3 boxes, 2 com coisa e um vazio. Né? Então, eu tenho que ter, se eu criei 3 boxes, eu tenho que colocar 3 coisas, senão eu crio 2 boxes, que sejam de 50% da tela, em vez de 3 boxes com 30% da tela. Né? Então, isso tudo faz parte na hora da concepção, na hora da produção, e é importante que nós saibamos que o balanço ele é importante para deixar isso tudo arrumado na hora da produção final, na hora de fazer isso funcionar mesmo. Item 10, hierarquia. Hierarquia a gente vai falar muito, né? Porque a parte do site basicamente o wireframe é toda uma hierarquia, né? São grids que a gente vai colocar e a hierarquia ela é importante para ajudar você a sinalizar a importância de cada elemento colocado na tela. Então, por exemplo, quando você entra, não sei se vocês têm no celular o aplicativo do Moodle, né, da faculdade, da fundação. Quando você entra, você percebe que existe uma hierarquia lá dentro. Você tem lá os cursos, tem lá embaixo um menu que você tem a navegabilidade lá embaixo. E por que a navegabilidade é lá embaixo e não é lá em cima? Né? Por quê? Porque você está com a mão no celular e é mais perto você clicar lá embaixo do que clicar no topo da tela. Né? Então, existe um conceito por trás disso. Né? E o conceito é um conceito de design. Então, a hierarquia funciona dessa forma. Você consegue colocar elementos dentro de determinado app, dentro de determinado site, que vai te dar um resultado, tá certo? Um resultado que seja mais atrativo para o seu material. Eu tenho aqui uma pergunta nova, deixa eu chegar aqui. Dá para comparar esse tipo de designer com o novo Xbox e o PS5, porque a Microsoft foi com um designer simples e minimalista, enquanto a Sony foi para um design mais futurístico. Perfeito, é isso aí. Então, ó, você vê que a Microsoft puxou para o minimalista e a Sony não, puxou já para um design mais futurístico, né? Uma realidade virtual, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A transparência serve para fazer as camadas ou facilitar?
Sim, Lucas, a gente pode usar sim, trabalhar a transparência para camada, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma imagem de banner, uma imagem de fundo que você quer usar, mas que vai brigar com o seu texto, né, com a cor do seu texto, isso você usa com a transparência, e aí você bota uma transparência preta, amarela, tanto faz, você bota uma transparência para dar, para abrir cor, a gente fala, para abrir a cara do texto, para você conseguir inserir o texto na frente dessa imagem e da leitura. Você conseguir enxergar o que está escrito ali, sem brigar, sem ficar com dificuldade, e aí, pensando já no usuário, se ele não consegue ler, ele pula. Ele não vai ficar tentando ler, a não ser que seja muito importante para ele. Dá para associar a proposta deles de praticidade com os meninos da Nubank. Isso aí, dá sim. É isso aí. Para quem ainda não acessou o site da Nubank, depois faz um acesso lá e dá uma olhada. Vocês vão perceber que ele é muito minimalista, muito mesmo. Ele é bem minimalista. Então, falando de hierarquia, eu tenho aqui uma página, e essa página eu tenho, por exemplo, é uma página de venda. Eu tenho aqui as pessoas em cima, no topo, com um degradê, né? Então, estou trabalhando um degradê de azul que vai para rosa, que depois vai para laranja. Então, estou trabalhando cor. E aí, perceba que o texto, ele sempre tem um contraste com a cor. Então, eu tenho lá o texto que é azul com a fonte branca. Eu tenho aqui o texto que a hora que está na transição, ele é um texto rosa, que depois vira um rosa claro, porque o fundo vira rosa escuro. E depois lá embaixo eu tenho um texto branco de novo em cima do laranja. E quando o meu final aqui ele se transforma em quase branco, eu tenho já uma cor um pouquinho diferente para poder dar leitura nesse final da tela, tá bom? Então, a hierarquia funciona assim. Então, eu crio os espaços, crio as áreas que eu quero que as coisas sejam montadas e dou, quando eu falo em hierarquia, eu dou uma ordem para cada coisa. O que é item 1, o que é item 2, o que é item 3 e o que é item 4, 5, e aí eu vou embora. Então, para cada item, e aí quando eu falo em item 1, item 2, eu falo em prioridade. Então, qual que é a prioridade 1? Eu tenho que ter um banner gigante falando do meu produto. Ok. Qual que é a prioridade 2? Botões de serviço, de produtos, botões, canais de contato, isso é prioridade 2. Então, o que é prioridade 3? Então, a hierarquia funciona assim, eu coloco as informações com prioridade para que seja montada. E também a gente vai falar aqui mais para frente do olhar em Z. Então, a gente tem esse olhar em Z também que dá uma diferença aí quando a gente fala de hierarquia, mas o olhar em Z vai mostrar como uma pessoa olha a página da internet ou olha determinada tela como quando ele entra pela primeira vez. Então aí você vai perceber que junto com a hierarquia, junto com outros conceitos, você monta toda uma infraestrutura de site. Tá certo? Então, vamos lá. Item 11. Já passamos da metade, agora vai tranquilo. Falta pouco. E o item 11 vai falar de contraste. Lembrando lá de novo, vamos falar lá atrás do banner que a gente colocou a transparência. Eu preciso dar contraste para que eu possa enxergar as coisas dentro do meu site, dentro do meu aplicativo. Então, ele vai criar ênfase. Então, é claro, escuro, grosso, fino, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de um site, por exemplo, que é de one page, né, que a gente chama, que é um site de página única. Eu tenho o logo em branco, contrastando com o fundo que está com um degradê preto, né, com uma transparência preta. Eu tenho uma imagem de fundo, que se eu deixasse sem esse preto, né, se eu tirar esse fundo preto, por exemplo, eu vou ter uma briga entre o logo, entre as informações do site com o meu fundo, tá certo? Quer dizer, então eu coloco esse degradê, coloco essa transparência preta justamente para me dar um contraste, para me dar uma leitura adequada na hora de fazer o acesso a esse site. Ok? Lembrando que eu tenho aqui ainda o quê? Um botão. E que cor que é esse botão? Vermelho, laranja, então cor quente. Por que o botão é cor quente? Porque esse aí é o meu CTA. E aí, para quem nunca ouviu, CTA é Call to Action, é o meu objetivo dentro da página, tá bom? Quem não conhece
call to action. Se não conhecer, escreve aí no chat que eu explico melhor o que é. Tá? Mas a proposta o call to action é o quê? CTA, é você fazer com que o cara chegue até esse clique aí. É aí que eu quero que o meu usuário chegue. Então, eu tenho toda uma página completa, mas eu quero que ele faça o clique dentro desse botãozinho que está ali, da cor vermelha. Tá bom? Se alguém não souber, escreve aí que eu vou falando aqui. Deixa eu ver se tem página nova. Não tem pergunta nova. Tá bom. Então, vamos seguir. Item 12. O Francisco falou que não sabe o que é CTA. Beleza. Francisco, é o seguinte, ó, para quem também não sabe o que é CTA. CTA é um acrônimo da palavra chamada Call to Action. Vem do inglês e vem trabalhado muito no marketing digital ou dentro das landing pages, que são páginas de captura de dados ou de captura de pessoas para poder fazer venda, tá certo? Então, o CTA é aquele botãozinho que aparece para você deixe seu e-mail, ou aquele botãozinho clique para comprar, né? Esse CTA, ele é para cada página, depende, né? Então, uma página de venda focada em curso, clique para comprar o curso. E se é uma página de serviço, clique para realizar o serviço. Então, o botão, né, a gente chama ele de CTA justamente para fazer com que o usuário chegue até aquele objetivo e clique para poder ir para uma página de venda, ir para uma página de contato, né? Então, aí vai depender do objetivo. Mas o foco é CTA, é Call to Action, para fazer com que o seu usuário, quando chegue na página, clique naquele local, naquele objetivo dentro da página. Então, você pode ter uma página lá com 10 coisas que rolam para baixo, que em algum lugar vai ter esse botãozinho chamado Call to Action para você ir ser direcionado para o objetivo da pessoa que criou aquela página, tá bom? Vê se eu fui muito específico. Se deu certo, você entendeu, legal. Vamos seguir, então. Então, vamos falar agora do enquadramento. Item 12 aqui dos nossos 20 itens, falando a respeito do design hoje. Então, o item 12, enquadramento, ele ajuda a destacar e a cortar elementos. Então, quando eu tenho, por exemplo, no site, um corte de uma imagem com texto, esse é um tipo de enquadramento, tá certo? E aí eu nem vou chegar a falar, por exemplo, dos enquadramentos de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, mas a ideia aqui é que você entenda, quando eu tenho um aplicativo ou quando eu tenho um site, eu preciso ter espaços de enquadramento dentro dele. E eu quis deixar bem essa tela aqui para que vocês possam perceber o enquadramento. Então, vocês percebem que dentro desse monte de informação, o que eu tenho? Eu tenho umas palavras em chinês aqui e a data, né? E as informações dessa é uma opção para você reservar aí a data, né? Um save date. E aí, o que você tem aqui? Você tem um enquadramento perfeito dentro desse espaço. Então, quando você olha para esse material, a primeira visão que você tem aqui é de ver todos essas letras em chinês e as datas. Depois você vai olhar as outras informações, que é a parte de baixo, onde você tem a parte branca lá com mais informações, em volta o que é essa imagem, mas a princípio você tem esse enquadramento que é onde te leva, te direciona a olhar dentro desse espaço. O item 13, o grid. Então, aí o grid a gente já vai falar muito mais na parte de nosso site, né, de site como um todo, porque o grid, ele é onde ajuda a alinhar e a organizar os elementos. Então, quando eu tenho um grid, o nosso wireframe, que a gente vai desenvolver, vai ter muito desse grid, né? Então, vão ser os espaços que eu tenho que ficarão com cada coisa. Então, eu tenho aqui, vamos para o nosso exemplo aqui. Eu tenho, então, essa página que me tem, lá em cima, eu tenho um box, né? Eu tenho um boxzinho aqui, que é cinzinha, então vai ser uma imagem. Depois eu tenho do lado lá dele mais 2 boxes menorzinhos, com texto, então vão ser 2 imagens pequenas com texto. Depois eu tenho lá uma grande headline, quem não sabe headline é o título, então eu tenho um grande título para aquela imagem que eu estou mostrando, tá certo? E eu tenho um subtítulo, que é uma fala a respeito dessa imagem, desse título que está lá em cima.
E embaixo, na sequência, eu tenho mais texto que fala daquela headline também. Então, é como se fosse uma notícia de um site, tá certo? E do lado eu tenho a lateral, aí eu tenho os boxes também com mais notícias menorzinhas, com imagens e com texto. Ok? Tranquilo? Depois, 14º conceito, o conceito de aleatoriedade. Muitas vezes você quer desconstruir o processo de design, né? Então você cria uma desordem estilística, né? Com um determinado propósito. A gente tem que entender primeiro os conceitos do design para poder quebrar. E aí muitas vezes a gente pega esses termos de aleatoriedade justamente nesse formato. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, uma página onde várias camadas, né? Então, dentro dessas camadas, eu tenho lá a galinha, eu tenho do lado os números, as porcentagens, mas aqui eu estou desconstruindo um processo de grid, por exemplo. Tá? Então, eu poderia ter um grid aqui, colocando todas as informações estruturadas, todas as informações separadas por blocos, bonitinha. Mas o que eu fiz? Eu usei aqui o conceito de hierarquia e coloquei dentro do conceito de hierarquia o desconstruir aqui colocando aleatoriedade. Então, eu tenho aqui as informações importantes na frente, as informações mais importantes destacadas e mais no fundo a imagem para amarrar todo essa página. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta nova, deixa eu ver. Eu não achei a pergunta nova aqui não, viu? Não, não achei não. Essas aqui são só antigas. Manda de novo aí, por favor, que eu não achei ela aqui. Que ela não me trouxe no topo. Então vamos seguir aqui nosso slide. Então agora a gente vai para o 15º item, tá? Que é o item que a gente chama de direção. E o que a gente chama de direção? Agora apareceu aqui, ó. Um site web pode ter mais de um CTA? Por exemplo, clique aqui para entrar em contato. Ou clique aqui para comprar. Ou não seria viável? Então, na verdade, quando você cria um CTA, você cria uma forma do seu usuário sair daquela página e ir para determinado lugar. Né? E aí eu vou um pouco mais além e não falo só da página. Pode ser um vídeo, por exemplo, né? Um vídeo do YouTube que você quer fazer, no final você faz o quê? Faz um CTA. Fala, então agora eu vou pedir para que você clique nesse link que vai aparecer aqui para te mandar para dentro de um curso online meu ou para dentro de uma atividade que eu tenho para vocês. Tudo isso também é um CTA, tá? Então também é uma chamada para determinada ação. E quando você tem mais de uma, você divide o seu público. Quando você pega o usuário e fala para ele, olha, clica para falar comigo, mas clica para comprar. Então quer dizer, você quer que ele fale com você ou você quer que ele compre? Então, isso é importante que você tenha em mente na hora de construir a página. Quando você cria a sua página, constrói ela como um todo, você tem que ter isso em mente. Né? Então, para onde eu vou mandar? Porque às vezes o CTA de contato, por exemplo, é um contato secundário. Ele tem que entrar lá de novo. Lá naquela parte da hierarquia, tem que entrar lá embaixo. Porque, mas se o cara não comprou e ele tiver dúvida, ele vai lá atrás do seu CTA, lá do seu contato, do seu e-mail, para te mandar um e-mail. Né? Então, nesse sentido, não precisa ter um CTA para cada coisa. Você deixa o CTA de compra e o CTA de contato você põe lá embaixo, no outro local, tá bom? Beleza? Vamos seguir então aqui. Item 15, direção. Então, aqui de novo, vamos lá. A direção fornece aos olhos dos observadores um caminho a seguir. Né? E aí eu tenho aqui que eu vou falar da nossa leitura em Z. Tá certo? Então, a nossa leitura em Z funciona de que forma? Quando você pega e entra pela primeira vez numa página, ou num anúncio, ou até mesmo quando você olha, por exemplo, um determinado outdoor na rua, uma das coisas do senso comum, tá, gente? Estou falando sempre do senso comum aqui. Eu não posso chegar e falar que isso todo mundo faz, mas uma grande maioria das pessoas tendem a fazer, ok? Então, dentro desse sentido, o que a pessoa costuma fazer? Ela primeiro olha o logo,
Na mesma sequência, ela olha a parte de cima lá do site. Então, você navega, e eu vou abrir agora, então, para que vocês vejam. Eu vou abrir o site da minha empresa, para que vocês possam ver essa navegação em Z funcionando. Quer ver? Então, eu vou compartilhar aqui a minha guia. Olha só. Navegação em Z. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou olhar no meu site, meu logo. Na sequência, eu venho no menu. Então, eu entro, ó. Aqui eu trabalho com contraste, tá vendo? Contraste, hierarquia, primeira hierarquia, segunda hierarquia. O que a minha empresa faz? Transparência, um fundo mais escuro com uma imagem de fundo, produção de conteúdo, uma headline, uma frase que chama a atenção do público, né? Então, primeira rolagem, o que eu fiz? Rolei. Tenho aqui de novo um contraste. Depois eu tenho aqui 3 boxes, tá vendo? Usando aqui o esquema daquela parte fugiu o nome, de negativo. Então eu tenho aqui, ó, negativo. Então aí eu tenho aqui mais conteúdo, tenho aqui um GIF. Tá certo? E aí eu trabalho, finalizo aqui de novo com menus e o logo. E aqui, quando eu faço, voltando aqui no começo, quando eu faço a minha navegação em Z, eu olho isso aqui em Z. Então eu faço aqui, venho para cá, desço aqui em produção de conteúdos digitais e finalizo aqui no meu contato do WhatsApp. Então o que eu faço com o meu usuário quando ele entra na minha página? Ele olha, vê quem é a minha empresa, depois ele olha, vê quem são, desculpa, quem são não, o que a minha empresa desenvolve, né, o que eu faço, e depois ele vem, ele entende, em poucas palavras, o que a minha empresa ela faz de fato, e no final eu tenho aqui um contato logo de cara, sem ele precisar dar rolagem nenhuma, ele já aparece aqui para entrar em contato. Se ele ficou interessado, quer saber mais, ele vai rolar e ele vai começar a ler a respeito do que ela faz. Tá ok? Então, voltando para cá, linguagem, então, sempre pensando na leitura em Z. A leitura em Z faz com que você enxergue o site de determinada forma. Então, lá, logo, menu, depois uma imagem grande, onde vai ter uma chamada, igual eu tenho lá. Depois eu tenho mais informações e no final, nesse nosso exemplo, eu tenho lá, faça a sua inscrição, né? Entre lá, faça a inscrição. Aqui também uma outra forma da gente mostrar esse conceito de direção funcionando é o conceito de infográfico, né? Então eu vou abrir aqui o infográfico da sala da trilha 0 dos alunos. Eu sei que tem um infográfico lá. Deixa eu abrir aqui, peraí. Eu vou abrir aqui para que vocês possam ver infográfico, aqui, ó, como acessar minhas aulas, olha só. Então, essa aqui, ó, vou abrir, quer dizer, então eu tenho aqui, ó, uma direção. Então, eu acesso às aulas virtuais. Então, o ambiente virtual é o passo 1. Depois eu desço um pouquinho, eu tenho o passo 2. O que é? São as disciplinas. Depois eu tenho o passo 3, suas aulas. Isso daqui também é usabilidade, também é navegabilidade e é o conceito de direção de design, tá certo? Tá? Então, eu venho até o passo 5 e aí eu finalizo o meu passo aqui, meu passo a passo, meu infográfico. Ok? Então, vamos seguir. Falta pouco, galera. Então, eu tenho aqui mais um exemplo também, né, de direção. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o rapaz tocando um violoncelo, e o violoncelo faz parte do rapaz, né, do texto aqui. Então, é uma forma também de direcionar o olhar, de mostrar, não, ele está tocando um violoncelo, apesar de que não está mostrando que é um violoncelo, né. 16º item, o item regras. Então, de novo, foi o que eu falei agora há pouquinho. Então, eu preciso entender as regras do design para saber como quebrá-las de uma maneira elegante, de uma maneira correta. Não adianta eu sair fazendo de qualquer jeito que eu não vou conseguir atingir o objetivo, que é fazer com que o público acesse determinado objetivo dentro do site, dentro da página, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um quadro, né? E aí ele mostra para mim
vários tipos de espaçamento de letras, né, da fonte. Então, eu uso a mesma fonte, mas eu faço uma brincadeira aqui nesse sentido com o espaçamento das fontes. Tá certo? Então eu preciso entender primeiro qual que é o conceito que eu quero usar e depois, se eu quiser, eu posso até desconstruí-lo, mas eu tenho que saber o conceito correto. Depois nós temos ainda a parte que dá movimento. Então a gente gosta de trabalhar com formas, né? Então você pode criar um borrão, pode criar linhas para dar ideia de movimento, ou até efeito de ondulação. Tudo isso vai gerar uma forma de movimento na hora que você for montar sua página, tá certo? Muitas vezes você pode pôr também alguma coisa animada, né? Um ícone animado para ele piscar, para ele aparecer. E aí você tem, por exemplo, aqui dois materiais também que mostra, no da esquerda mostra o futuro meio que correndo, né? Dando uma corrida. E do outro lado, do lado direito, você tem a bicicleta, né? Então você tem aqui um anúncio das Olimpíadas que mostra o ciclismo. Então você tem várias bolinhas que são. E aí você usa transparência, né? Nesse caso aqui a gente está trabalhando com transparência. Então, você usa a transparência para dar ideia de movimento, tá certo? E aí, dentro dos sites mesmo, hoje a gente já consegue, utilizando o CSS, uma coisa mais animada, você já cria alguns movimentos mais, mais bonitinhos, de fade, de zoom, dá para criar algumas coisas bem legais também usando o CSS novo aí, tá certo? Então, o 18º item é o item de profundidade. A gente tem o item lá o 17º, que é o movimento, e também a gente tem o 18º, que é para dar profundidade, aí ideia de 3D, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos, por exemplo, de imagens, de letras, né? Então, trabalhando aí um 3D, mais ou menos um trabalho 3D. Então, você pode usar esse formato para também chamar atenção e criar uma estrutura diferente na sua página. Lembrando dos outros conceitos de grid, de também manter as coisas nos seus devidos lugares para não ficar muito bagunçado. Tá certo? Bom, 19º tipo eu tenho tipografia. Né? Então, é importante ter cor, é importante ter um grid estruturado, é importante ter letras de tamanhos diferentes, mas também é importante eu saber qual tipo de fonte eu vou usar. Se eu vou usar um tipo de fonte com serifa, que é essa que tem aí o rabinho lateral embaixo, né? Então, essa é uma fonte com serifa. Geralmente, a fonte Times é uma fonte com serifa, a família da Times. E eu posso usar para, dependendo do que eu quiser, por exemplo, um texto, se eu quero ler um texto, porque ela, tendo essa serifinha embaixo, facilita na hora de uma leitura um pouco mais longa, né? Então, se vocês perceberem, eu não sei se vocês leem livros, mas quem lê livro percebe que muitos livros têm essa letra como padrão, porque facilita e descansa a vista na hora da leitura. E é por isso que a fonte com serifa ela é a mais adequada para textos longos ou textos maiores. Tá? A fonte sem serifa, que é a fonte mais conhecida como Helvética, a principal, né? E aí tem a Arial também, que é uma da família dela, serve muito para títulos, para subtítulos e até para legendas. Porém, não serve muito bem para textos muito longos, tá? Porque ela cansa muito a vista. Certo? E aí, em cima delas, você pode trabalhar com vários tipos de fontes diferentes. Lembrando que para o seu site ter um sistema de repetição, voltando lá no item 4, repetição, por que ele tem que ter repetição? Eu preciso ter uma fonte adequada, a mesma fonte para todo o site, a mesma fonte de título, a mesma fonte de subtítulo, para que eu tenha uma repetição para o meu usuário, quando ele entrar, ele olhar e falar, não, realmente eu ainda estou nesse site aqui, não saí não. Estou nesse site mesmo, tá certo? Então é importante ter na tipografia as informações de padrão, tá? Entra com padrão de cor, entra com padrão de tipografia e entra com padrão de repetição para poder ter um site bem estruturado. Alguém me perguntou alguma coisa aqui, eu pedi para mostrar. Deixa eu ver se atualizou. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Legal, legal.
Beleza. Ó, alguém fez uma pergunta agora, se puder repetir a pergunta, porque para mim ela não apareceu de novo. Eu tô aqui, a minha última pergunta é do CTA, não apareceu essa pergunta nova. Então, manda de novo aí, por favor. Então, vamos seguir. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo, um exemplinho da tipografia, né? Você percebe, então, que quando eu tenho as fontes grandes, as fontes de título, eu tenho fontes mais sem serifa, fontes mais bastão. A, essas menorzinhas tendem a ser uma fonte serifada para facilitar a leitura, tá certo? E nosso item 20, né? Ele é o nosso último item, que é a composição, que na verdade é a junção de tudo que nós vimos lá atrás, todos esses exemplos aplicados dentro de um único exemplo. Né? Então, a composição é a organização de tudo isso, da escala, da hierarquia. E enviou? Deixa eu ver, Pedro. É do site do Detran que você está falando? Ah, beleza. Deixa eu por aqui então. Ele falou assim, professor, no o site do Detran, o OK fica do lado esquerdo. E eu sempre me confundo, pois a maioria dos sites fica do lado direito. Podemos dizer que seria uma falha de design? Então, Pedro, na verdade, muitas vezes o, isso é feito propositalmente, tá? Até para tirar um pouco do modelo mental das pessoas, que estão acostumadas que o site do OK sempre fica do mesmo lado. Então, geralmente, eles invertem para que você tenha que trabalhar o cérebro antes de poder clicar, para sair um pouco do automático, tá? Isso você vê também muito, por exemplo, para quem joga jogo de celular, quando aparecem as propagandas elas já vêm num formato também que cada hora o fechar está em um lugar, para você não ficar viciado, por exemplo, sempre no canto da tela de cima, é só clicar lá. Então, o que eles fazem agora? Eles jogam cada vez num lugar diferente, para que você tenha, primeiro, para que você já não feche de cara, não veja mais, e segundo, para que você possa assistir um pouco mais dessa propaganda que eles estão te mostrando. No caso do site do Detran, é bem provável que, ou na hora de construir, foi construído dessa forma, né, foi codificado assim, e a gente nem sabe, eu não sei dizer ao certo quanto tempo esse site está no ar, né, porque pode ser que quando ele foi concebido, foi construído, ele não foi pensado dessa forma. Tá certo? Porém, a gente pode imaginar que ele foi construído de uma forma que a pessoa imaginou que o OK daquele lado seria melhor. Pode ser também. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Não tem. Beleza. Ah, legal. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo da composição. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o contraste, usando lá o fundo branco com texto preto, né? Eu tenho o carinha lá, o moreninho lá, todo mundo odeia o Cris ali. Então, o cara tá ali numa tela, tá certo? Atrás dele aparece um texto, na frente dele aparece um texto. Então, isso daqui, conteúdos em cima, na direita, embaixo, na esquerda, e vice-versa. E eu coloco o padrão de composição, pensando de novo lá na leitura em Z. Então, eu vou ler primeiro o logo, depois a data do que é, depois eu vou descer, vou ver o Todo Mundo Odeia o Chris, desço mais um pouquinho, vejo aqui o título, desço de novo no formato Z, chego lá embaixo naquele pequeno textinho que tem lá e depois no final eu vejo os logos das empresas que fizeram esse material. Tá certo? Então, gente, a composição ela é importante e ela vai ser importante para a gente até o final do nosso projeto aí do site. Porém, a gente precisa pensar um pouquinho que o projeto, né? Qual é o projeto? O que a gente vai entregar lá no final? O que eu quero entregar para poder montar da melhor forma possível, usar a melhor cor, usar a melhor fonte, usar o melhor modelo, né? Se eu vou usar escala ou não. Tudo isso faz parte da produção, tá bom? Então, o design ele é um negócio complicado, cheio de princípios, de truques e de técnicas. E alguns você vai aprender com os outros, na verdade. E outros que você vai ter que aprender sozinho, né? Então, com o tempo, você vai perceber
que, não, essa usabilidade eu vou fazer dessa forma porque eu sei que o meu usuário faz isso, né? Então, isso vai depender muito. Por exemplo, eu tenho um site Moodle que eu trabalho com EAD, né? Então, eu trabalho dentro de uma outra empresa fazendo o EAD desses caras. E eles têm os funcionários de outra empresa que entram para fazer cursos ali dentro. Então, o que eu percebo lá? Que o meu usuário, que é o cara lá do operacional, né, da produção, ele vem fazer e ele tem certas dificuldades. E aí, quando eu modelo a minha plataforma, eu modelo a fim de mitigar, de diminuir essas dificuldades que ele tem, para eu poder fazer com que ele consiga fazer o curso da melhor forma possível, né? Então, por isso que muitas vezes, e hoje eu consigo fazer isso, porque hoje eu tenho experiência suficiente para entender o que o meu usuário precisa para poder mostrar para ele. E é isso que eu quero que vocês tenham ao final aí, né? Tenham essa ideia na cabeça de o que o meu usuário precisa, não é o que eu quero fazer, é o que o meu usuário precisa para apresentar para ele, tá certo? E aí seja página de venda, página institucional, seja WordPress, seja Moodle, seja qualquer outro sistema, você consegue ter um resultado positivo porque você tem uma forma de navegar coerente com o seu usuário, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um usuário que é um senhor de 80 anos, ele vai acessar um site lá de, sei lá, para pedir remédio, eu preciso modelar esse site de um jeito. Se é um site para jovem, que é um Spotify da vida, eu tenho que modelar de outro, certo? Então, isso tudo faz parte do processo de construção e o design tem tudo a ver na hora de fazer. Tá bom, pessoal? Então, falando um pouquinho de novo do nosso projeto, voltando para eles, tem um formulário que eu deixei no Moodle, que é para vocês montarem os grupos. A minha sugestão existem os grupos dos projetos aplicados, né? Então, desses grupos do projeto, juntem 2 grupos do projeto aplicado e virem um grupo lá e preencham o formulário. Tá? Escolham uma pessoa para ser o representante desse grupo, faz ele preencher lá o formulário com o nome de todo mundo. Tá? Lá tem o modelo, nome, RA e e-mail. A partir do momento que a gente montar esses grupos, a gente vai começar a trabalhar com o nosso projeto, tá? Que é entregar aquele projetinho navegável, e aí a gente vai usar o PowerPoint mesmo para fazer isso. E depois eu mostro para vocês que tem sites que dá para desenvolver o wireframe, mas a gente vai fazer no PowerPoint até para vocês pegarem um conceito. Depois vocês podem aprimorar esse conceito, tá? E o site funcionando dentro do Wix lá, depois no passo 2, tá bom? Então, hoje, as perguntas norteadoras para que vocês possam aí começar a trabalhar, depois que separar os grupos e preencher lá o formulário, seriam essas. Qual será o nome da escola, né? Qual será o logo da minha escola? E aí eu já vou usar aquele sistema dos princípios que a gente aprendeu, tá? Quais cursos que eu vou oferecer, quais cores que eu vou usar e que tipo de fonte que eu vou usar, tá ok? Então eu quero que vocês juntem os grupos, coloquem lá primeiro, antes de juntar o grupo, coloca lá para mim no Moodle, dentro da pergunta lá, escreve todo mundo, que eu vou separar todo mundo em grupos, tá? Separando todo mundo, vocês já podem começar a trabalhar em cima desse projeto, que vai andar meio que em paralelo aí com as nossas aulas, até para ajudar vocês na produção, tá certo? Então, por hoje, eu finalizo a aula, abro para perguntas, quem quiser ainda perguntar alguma coisa, a aula está finalizada agora, tá? Eu vou manter gravando até o final da aula para poder responder perguntas, quem quiser, tá certo? Mas a gente está finalizando ela nesse momento. Se não tiver perguntas, eu encerro a aula agora. Para quem... eu vi o Matheus escreveu aqui que não tem projeto aplicado ainda. Deve ser primeiro ano. Vocês vão ter esse semestre, então vocês vão ter que montar um grupo, acho que de 4 pessoas, tá? Conversem com o professor Pellegrini. Segundo ano, não teve projeto aplicado, segundo semestre. Tá. Faz o seguinte, ADS, fala com o professor Pellegrini, que é o responsável, tá? Para ele poder direcionar vocês da melhor forma possível, tá ok? E, em todo caso, se não tiver, você vai, não vai ter. Tá bom, a gente vai montar os grupos da mesma forma. Então, juntem aí o pessoal, tá? Vocês têm mais contatos aí entre as próprias turmas. Então, da mesma turma, juntem aí 8 pessoas, 7 pessoas e preencham lá para a gente poder fazer esse projeto, tá bom? Tudo bem? Mais alguém quer perguntar alguma coisa?